E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos aí então ao segundo vídeo da minha série introdutória de vídeos sobre o meu curso que se chama Live Electronics e a Arte de Fazer Patches. Nesse vídeo aqui, o tema dele vai ser Live Electronics, então eu vou me aprofundar um pouco mais nesse conceito. Eu vou falar sobre a sua história, vou falar de onde é que ele veio, como é que ele se consolida e como é que a gente pode encarar ele hoje, ou como é que eu encaro ele hoje, e também como é que eu encaro ele aqui no curso. Por fim, a gente vai ver para que serve esse negócio e a quem que interessa isso daí, ou seja, qual seria aí o público-alvo desse curso, tá certo? Então vamos lá. O Live Electronics ele é um subgênero da música eletrônica, só que da música eletrônica ligada à linhagem da música erudita do século XX. Óbvio que é do século XX, não tinha música eletrônica antes. E o gênero da música erudita que envolve recursos tecnológicos, por exemplo, recursos que não são instrumentos acústicos, né, ou de orquestra, ela se chama música eletroacústica. Então, o Live Electronics ele surge como um subgênero da música eletroacústica. E a música eletroacústica é um termo super amplo e genérico que fala qualquer coisa que tenha a ver com recursos acústicos e elétrico-eletrônicos, tá? Então a gente vai ver que é um campo super abrangente que cabe aí um monte de corrente estética e prática diferente. E a gente viu que Live Electronics no primeiro vídeo, de uma forma bem grosseira, é nada mais nada menos do que usar recursos eletrônicos ao vivo. E a ideia que isso surge na música erudita é uma coisa que faz sentido, como eu vou explicar aqui, porque na música erudita isso é algo que veio depois, né? Já uma música eletrônica pop, você não tem nada disso, porque assim que começaram a surgir os instrumentos, as pessoas começaram a usar. Vou dar um exemplo aqui bobo de um órgão Hammond. Ele é um instrumento eletrônico e você tem lá. As pessoas estavam usando para tocar em igreja e tudo mais. Então isso é Live Electronics? Por conceito sim, mas não porque a gente está falando de uma outra coisa que nasceu aqui, tá? E outra coisa, por exemplo, é a guitarra. A guitarra ela é um instrumento eletroacústico. Ela tem um corpo acústico, que são as cordas e que gera o som, e aquele som é processado por captadores de uma forma elétrica. Então ele vira um eletroacústico. E é isso, qualquer guitarrista tocando guitarra está tocando não só música eletroacústica, mas também como live electronics, só que ao mesmo tempo não, né? Então essas coisas fazem sentido aqui na música erudita do século XX, como eu vou começar a explicar agora de uma vez. Porque, como eu estou falando, as correntes mais relevantes aí da música do século XX que trabalhavam com recursos tecnológicos não trabalhavam com a performance ao vivo. Isso até chegou a acontecer, mas foi mais num contexto de música orquestral e de câmara, onde você não precisou chamar isso também, nossa, é uma corrente nova, é uma linguagem nova. Mas uma linguagem nova aparece quando justamente você começou a usar esses recursos de uma forma transgressora. E isso foi feito dentro de estúdios, com gravação e edição e manipulação do que foi gravado. Então, deixa eu trazer aqui uma primeira corrente estética e musical dessa, é a chamada música concreta, que ela surge aí no final dos anos 40 e início dos anos 50. E temos a figura do compositor francês Pierre Schaeffer como um grande expoente até teórico disso. E a ideia da música concreta, inclusive, era de gravar qualquer tipo de som, por exemplo, som de trem, e trabalhar com isso. No caso, a edição era feita cortando ali a fita magnética, porque as gravações eram feitas em gravações de rolo magnético, como até muito tempo depois foi feito assim, né? Será que alguém ainda grava usando rolo de fita magnética? Não sei. Eu sou da época que gravava. Eu até vou botar aqui um link sobre o Pierre Schaeffer e a música concreta para vocês darem uma olhada. Então era isso, você cortava a fita magnética, colava lá com durex, cortava com tesoura. Não era tesoura e durex, mas enfim. Você botava para rodar o rolo ali mais rápido, mudava a velocidade, botava de trás para frente e ficava gerando vários gestos ali. É tudo executado na mão, né? Também mixando, editando ali, com o mixer, aumentando e diminuindo o volume, gerando todos esses gestos. E isso era também impraticável de fazer ao vivo. Então era toda uma produção de estúdio, né? Como a gente falou ali no meu primeiro vídeo, a ideia é do tempo diferido e não de um trabalho em tempo real.
E eu vou agora dar outros exemplos que vão também nessa linha, de não em tempo real, ou seja, não de live electronics. Uma segunda escola aí dentro da música eletroacústica que é relevante é a Electronic Music do Stockhausen, que surge aí nos anos 50. E eu também vou botar um link aqui para vocês verem também como é uma vertente bem diferente da música concreta. E aí você usava também osciladores e sons gerados eletronicamente. E começa a surgir também na segunda metade do século XX o computador. Os primeiros computadores eram aquelas coisas monstruosas e as pessoas já estavam vendo ali o que dá para fazer com isso. Será que dá para fazer música com isso? E, na verdade, o primeiro uso de computador para música foi para gerar partitura. Então, você tem uma ideia que é a partir de um algoritmo que você roda lá no computador, ele vai gerando as notas e a música. Então, isso tem um nome que é a composição algorítmica. Hoje em dia, a gente tem um outro termo que é mais genérico, que é a composição assistida por computador. O que é isso? O computador fica te olhando compor? Não, né? Ele te ajuda, te assiste a compor. Então, a partir de várias maneiras, né? Tem até softwares que são próprios para isso, que eu vou chegar a comentar no curso, mas isso foge um pouco da ideia do Live Electronics. Apesar de que, como eu vou mostrar até aqui, nesse vídeo, nesse exemplo, a gente consegue ainda com o Live Electronics trabalhar um pouco com essa ideia, que é uma ideia de música generativa, onde o computador fica gerando sons. Na verdade, isso existe até em synth modular analógico, onde você cria um patch que fica gerando lá um som, né? Você não precisa ficar tocando, você bota uma sequência, um gerador de número aleatório. Então, esse é o tipo de exemplo que eu vou usar aqui. Mas é bom pensar que isso não surge dentro do contexto de Live Electronics. E, enfim, surge o Live Electronics só mais a partir ali dos anos 60 que as pessoas começam a pensar, tá, mas olha, vamos trabalhar também com essas coisas numa performance para fazer música ao vivo. E é como eu estou falando, os concertos até aí não tinha a figura de um músico intérprete tocando e executando. E você tinha as salas de concerto apenas com alto-falantes. Aí você ficava lá vendo a música sair do alto-falante. É um tipo de experiência bem diferente. Tem até um nome para isso que é música acusmática. Só que quando começa também a surgir a ideia de live eletrônica, você não tem ainda o uso do computador, porque eles não davam conta de fazer música ao vivo também em tempo real. E aí, como um exemplo de uma peça para live electronics, ainda antes do uso do computador, vai ser um mantra do Stockhausen, que eu vou também colocar aqui de novo, Stockhausen, um link para essa peça, que é uma peça para 2 pianos, mas também tem um pouco de percussão, umas outras coisas, e enfim, Live Electronics, para basicamente uma peça para piano e Live Electronics, ou eletrônica ao vivo, né? Eu não cheguei a comentar, mas a gente traduz também o Live Electronics como eletrônica ao vivo. E isso faz parte da descrição de uma peça, do instrumentário. Então, essa peça, que nem esse exemplo aqui por exemplo, pode ser para piano e Live Electronics. Aí o Live Electronics pode ser, sei lá, qualquer coisa, pode ser até algo que está gerando um som eletronicamente, mas processando o som também. E no caso aqui, o Live Electronics consiste basicamente em um módulo de processamento chamado modulador em anel. Então você tem o som do piano passando pelo modulador em anel. E eu adoro modulação em anel, até quero ver se eu consigo fazer aqui uns vídeos só sobre modulação em anel. Na verdade, eu tenho vídeos antigos aqui no meu canal em inglês sobre modulação em anel, mas eu quero fazer novos. E modulação em anel também é algo que você encontra em pedal para guitarra. Na verdade, nessa época aí que começam a surgir os pedais para guitarra, de distorção e processamento de efeito, como modulação em anel. E também é nessa época, nos anos 60 e 70, que você tem o Moog aparecendo aí no mercado de sintetizadores com um sistema modular. Então é nessa época que começa a aparecer a ideia aí de fazer patches. E que é uma coisa que tem a ver aí também com o nosso curso. Então, não é só uma questão de ter um instrumento eletrônico como um órgão Hammond, mas essa prática de você trabalhar com módulos de criação de patches e, mais especificamente, também trabalhar com um computador, né? E agora a gente vai dar um salto aí, então, para falar finalmente do uso do computador nesse contexto de Live Electronics. E isso acontece só nos anos 80 e acontece no IRCAM.
E o primeiro software que faz isso é o tal do Max, que foi desenvolvido pelo Miller Puckett. Então o Miller Puckett trabalhou no desenvolvimento desse software e também em colaboração com compositores. Só que nos anos 80 os computadores não eram capazes ainda de processar áudio, né? Então o software, o Max, ele trabalhava apenas só com dados, com números. Era uma espécie de controlador MIDI, assim, super sofisticado. E o Irkan tinha, assim, uma espécie de um computador. Na verdade era um computador, sim, só que construído só para ele e que processava os sons digitalmente. Mas o Max era só usado como uma interface e controlador desse sistema. Então, em 1988, 89, é quando a gente tem a primeira peça feita para o Max. Essa peça se chama Pluton e é para piano também e com Live Electronics. E o compositor é o Philippe Manoury. Philippe Manoury então trabalhou junto com o Miller Puckett e depois o Miller Puckett saiu do Irkan e foi trabalhar na Califórnia, na Universidade de San Diego, e o Philippe Manoury também foi trabalhar lá no mesmo lugar, então eles continuaram a colaborar depois. E depois que o Miller Puckett se desligou do Irkan, lá pelo final dos anos 90, ele começou a escrever o Pure Data, que é o software que ele desenvolve até hoje, né? Então eu vou postar aqui um link dessa peça, mas não a original feita com o Max ou apresentada com o Max, e sim uma versão executada em 2016 com o Miller Puckett no Live Electronics, só que daí o Miller Puckett adaptou e reescreveu todos os patches para o Pure Data. Essa performance aconteceu em Nova York numa convenção de Pure Data. Foi uma convenção que eu também participei, estou lá, fiz uns barulhos, dei um workshop, apresentei paper. Eu na verdade participei de várias dessas convenções e a gente já trouxe essa convenção aqui para o Brasil há um bom tempo atrás, em 2009. Então veio um monte de gente para cá, o Miller Puckett também, foi muito bacana. Então dê uma olhada aí, o link está aí também na descrição do vídeo, vejam aí para conhecer essa que foi a primeira peça de Live Electronics feita com o Max. Finalmente chegamos aí num marco que define bem o nascimento desse gênero e desse estilo. E é uma peça gigante também, não precisa ver tudo. Assim como os outros links também são grandes que eu estou deixando aí, as peças são grandes, não precisa ficar vendo tudo. Então vamos falar aí do surgimento do Pure Data, ou apenas PD. Eu falei PD no último vídeo lá pro final, não sei se ficou claro que PD é para os íntimos, tá? Então ele surge finalmente aí no final dos anos 90, e é só aí nessa época que você tem os computadores sendo capazes de processar áudio em tempo real. Antes só um centro como o Irkan, que tinha lá um computador que fizeram só para ele, que era capaz de fazer aquilo. Depois, no início dos anos 90, você até tinha essa capacidade, mas eram muitos poucos lugares que tinham a condição de ter um sistema desse, que é um computador que fosse capaz de processar som em tempo real. Mas aí já no final dos anos 90, finalmente os Pentium ali da vida começam a dar conta de alguma coisa. E nessa época também surge aí outras linguagens de programação, uma que eu vou comentar aqui, não está listada, é o Super Collider, e eu não vou falar muito dela porque ela não tem tanto a ver com o PD com o Max, porque ela é uma linguagem textual. Já o PD segue a ideia do Max, né, que você tem a programação sendo feita conectando as caixinhas, né? Então o Max é uma linguagem de programação visual, assim como o PD. E aí você tem outras linguagens para computação musical, antes e depois, e não adianta, nenhuma delas é visual. Você tem nos anos 80 o C-Sound, que não era capaz de gerar som em tempo real, hoje em dia ele é. E você tem outras linguagens aí que apareceram e morreram. E não adianta, não tem tantas aí. Tem uma ou outra que vale a pena comentar. Tem coisas hoje em dia que são próprias para uma nova corrente, que é o tal do Live Coding. Esse tipo de coisa eu até vou apresentar. Não sei se num vídeo aqui ainda, mas no curso com certeza. E o lance é o seguinte, né? O Miller Puckett vai lá, perde o controle do software e começa a criar um novo software que é um software livre, que ele acha que é a única maneira de ele conseguir ter controle sobre o projeto dele. Enquanto isso, o Max, ele era vendido aí nos anos 90 comercialmente para uma empresa chamada Opcode. E o Max ainda não processava áudio em tempo real. Mas tem uma outra empresa chamada Cycling 74, de um cara chamado David Ziccarelli, que ele desenvolve então um pacote de objetos externos chamados MSP. E uma das teorias é que MSP são as iniciais do Miller Puckett, Miller Smith Puckett. O David foi um cara que trabalhou com o Miller Puckett lá no Irkan e fez parte do time do Max, e é um cara importante também na história do Max. Ele que articulou também que o Max fosse vendido comercialmente fora do Irkan pela Opcode. Só que aconteceu uma coisa engraçada.
porque o David também se baseou no código do PD, que era um código aberto e disponível, para desenvolver os primeiros objetos e pacotes do MSP, que é esse pacote de extensão então próprio para gerar e manipular sons em tempo real. Só que aí no final dos anos 90, a Opcode resolveu parar de distribuir o Max e ainda foi vendida para Gibson's Guitar, que é a empresa das guitarras Gibson. E ainda deixou de existir no final dos anos 90. E foi o David Ziccarelli que então matou no peito e adquiriu os direitos então de vender o Max e começou a comercializar o Max e o MSP na sua empresa, que é a Cycling 74. E a gente já está na virada do milênio, nos anos 2000, e nessa época também começa a surgir o Ableton Live, que foi primeiramente comercializado em 2001. E os caras da Ableton, eles usavam o Max, eles gostavam do Max bastante, como a gente vai ver. Os primeiros protótipos e experimentos deles, antes de criar o Ableton Live, era inclusive em Max. Mas óbvio, o Ableton Live em si é um software todo programado em C, C++, mas era isso. Teve uma inspiração aí no Max. E o Live da Ableton é um software muito conhecido para Live Electronics e também é um DAW, um Digital Audio Workstation, que você pode usar para gravar, para produzir, mixar, e ele é multipista. Mas o grande diferencial dele é que ele é um ambiente para Live Electronics. Ele apostou muito nessa ideia, né? Você vai lá e solta loops e vai manipulando os loops. Muita gente usa isso para tocar ao vivo, né? E se você nunca ouviu falar de PD, de Max nem nada, você já deve ter ouvido falar do Ableton Live. E veja só, em 2009, a Ableton Live cria uma parceria com a Cycling 74 e cria o Max for Live, onde você pode rodar os patches de Max nativamente dentro do Live. Para você ver que os caras gostavam mesmo do Max, né? E não gostavam um pouco, gostavam mesmo. Tanto que em 2017, a Ableton foi lá e comprou a Cycling 74. Então hoje, a Cycling 74 faz parte da Ableton, ou seja, o Max, por consequência, faz parte da Ableton. Então, para você ver como, às vezes, você não tem muito controle do que vai acontecer, né? O Miller Puckett desenvolveu isso no Ercan, nos anos 80, e agora, quase 40 anos depois, esse negócio faz parte da Ableton. E hoje em dia tem muita gente usando o Max para programar e criar produtos. Você pode vender aplicativos standalone, né, um patch de Max que vira um aplicativo, e você também tem muita gente fazendo plugins para o Ableton Live, que são os dispositivos de Max for Live, que você pode encontrar alguns aí gratuitos, mas você pode também pagar. Então é engraçado, porque é algo que surge no Ercan, nos anos 80, parte de uma linhagem aí de música erudita, uma ideia de colaboração com engenheiros e compositores, e hoje em dia também virou um software que as pessoas usam para criar programas e para criar plugin de música eletrônica, e música eletrônica pop. E isso dá um panorama geral interessante dessa história do Live Electronics e dessas ferramentas que eu falei aqui, né, que são as mais relevantes, que é o PD e o Max. E agora eu vou para um próximo slide para a gente avançar um pouco na conceitualização do Live Electronics enquanto estilo e prática musical hoje em dia, e amarrar um pouco esses negócios aqui e concluir algumas coisas bacanas. Além de eu falar como é que vamos encarar isso no curso e para qual público-alvo o curso é voltado. Então, vamos recapitular e concluir um pouco sobre esse conceito e a prática de Live Electronics. Bom, é algo que vem de uma linhagem da música erudita e de um ambiente experimental, de vanguarda, numa busca de novas linguagens. O Live Electronics tem uma ligação forte com a música computacional e com programação, com linguagens de programação. É uma prática que se consolida a partir da criação de uma linguagem de programação que é o Max, e depois com o PD e o Max MSP trabalhando de fato com sons em tempo real. Além de outras linguagens que eu cheguei a comentar aqui, como Super Collider. Mas é algo que transcende estilos hoje em dia. É mais uma plataforma para criação geral, seja para criação musical em diferentes gêneros, seja também para criação de aplicativos, como eu comentei. E aqui vamos falar um pouco sobre hoje em dia, porque o Live Electronics também é uma prática e um conceito presente em obras multimídia. Ele faz parte de instalações interativas, seja instalações sonoras, seja instalações multimídias. Ele também está ligado à criação e exploração de novas mídias, como dispositivos móveis. Enfim, ele faz parte hoje em dia da vanguarda da linguagem de arte e tecnologia.
E ele tem essa principal característica de trabalhar com sistemas interativos, responsivos, que a gente já falou. Mas eu também prometi que eu traria aqui exemplos de uma outra ordem, que é de música generativa ou algorítmica. Então, lembra que eu falei que a música computacional surge com essa ideia de algoritmos generativos e que você podia criar programas que geram sons sozinhos, sem a interação. E isso pode ser aplicado aqui no contexto de Live Electronics. Então, eu vou abrir aqui um exemplo de um patch generativo, bem simples aqui, só para a gente dar uma olhada. Então, tá aqui, dá uma aproximada, vamos ligar aqui e ver o que está acontecendo, para vocês não ficarem morrendo de curiosidade. Esse é o som que está rolando. Agora deixa eu só fechar um pouquinho e explicar. Então a gente tem esse carinha aqui que é o que está gerando os impulsos. O que é um impulso? É um trigger. É um patch super simples, né? O que a gente tem aqui? Aqui é isso que está gerando o som, está passando por um reverb. Então esse objeto aqui, ele implementa uma técnica chamada Carpal-Strong, que é um algoritmo bem simples para modelagem física, tá? Então, como é que é? Aqui ele está com um tempo irregular, ele tem um swing, ele está mandando impulsos num tempo meio aleatório. Isso aqui é só para mostrar quando é que o ataque está rolando, tá? E aqui eu tenho 3 parâmetros também aleatórios, né, randômicos, e aqui cada um vai controlar um parâmetro desse objeto. Aqui é a frequência em hertz, a duração em milissegundos, e por último um cutoff, que é uma frequência de um filtro interno que ele tem. Então, isso aqui fica gerando aleatoriamente, indefinidamente. Claro que eu posso vir aqui e colocar parâmetros que eu posso mudar o tempo do metrônomo, ampliar a diferença aqui do registro das frequências. E o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou mandar ele gerar um arquivo de áudio. Aqui é em milissegundos, então ele vai gerar 30 mil milissegundos, ou seja, meio minuto, 30 segundos de áudio. Vai aparecer aqui, apareceu. Deixa eu abrir isso aqui no VLC para a gente dar uma escutada, então. Opa, tá aí? Podia mandar gerar mais, né? Aqui o computador tá engasgando um pouquinho, que eu tô com o OBS ligado, tudo ligado, mas dei essa renderizada e eu posso importar aqui então no multipista, no editor e continuar trabalhando com isso. E isso é uma prática, uma técnica de música generativa, né? Apesar de aqui muito simples. A gente vai ver então esses tipos de técnicas no curso, não só com geradores aleatórios, mas também com LFOs, que são osciladores de baixa frequência, envelopes, sequenciadores, etc., né? Então você pode criar várias cenas, e ele também é um ambiente de composição, não só de execução, né? É essa a ideia que eu quero chegar. Ele não é um ambiente próprio para composição assistida por computador, mas também dá para quebrar um galho. Deixa eu mostrar aqui o outro exemplo, que é parecida, é a mesma ideia, é o mesmo objeto. Eu só tenho um outro objeto aqui que está gerando impulsos aleatórios. Então ele também gera em tempos irregulares e com uma intensidade irregular e aleatória. E o objeto, ele também entende a intensidade do disparo, do trigger, do impulso, tá? E aqui, óbvio, ele está num tempo diferente, com um registro de frequência diferente. Você pode botar os dois para tocar junto. E eu vou agora só renderizar e também gerar uns 30 segundos aqui de áudio disso daqui. Deixa eu apertar aqui. Foi? Já aparece. Pronto. E apareceu aqui já. Vamos abrir aqui só para escutar. Aí. Então esse aqui tem sons mais intensos e outros mais silenciosos. E o legal dessa brincadeira é isso. Você manda gerar
e depois pode ir filtrando o que você achou mais legal e editar um trecho que você achou um gesto interessante que ele gerou, né? Essa é um pouco a prática da música algorítmica computacional que a gente também está aqui, como eu prometi, mostrando um exemplo de como fazer isso aqui no PD. Então, vou voltar aqui para concluir esse vídeo que já está ficando bem longo, desculpa aí. Bom, então vamos concluir aqui para que serve a quem interessa o mundo do Live Electronics. Eu encaro o mundo do Live Electronics como algo bem genérico e basicamente é um mundo de luteria, onde você vira um luthier que você cria diversos tipos de ferramentas. É algo bem amplo e genérico mesmo. Você pode criar processadores, instrumentos, aplicativos, mas ele tem uma característica de ser algo que requer um conhecimento mais aprofundado e avançado. Então, vamos listar isso daqui. É isso, é um ambiente de luteria, amplo, avançado e basicamente é coisa de nerd, certo? Vamos falar a verdade aqui. É um ambiente que te dá uma incrível liberdade de desenho, de experimentação, de prototipagem, e, enfim, liberdade criativa, seja para criar um instrumento, seja para criar uma composição, seja para criar um aplicativo. E isso tudo, para mim, transcende completamente estilos e estéticas musicais. Você pode trabalhar com música erudita, música pop, experimental e para diversos objetivos profissionais e comerciais. Ou seja, para quem quer esse curso? É para qualquer pessoa que se interessa em se aprofundar nessas ferramentas, que se interessa por isso, que é um pouco nerd e que quer enriquecer seu conhecimento e técnicas. E assim o curso se abre a diversos profissionais, seja produtor musical, seja um compositor, seja um músico, um instrumentista que quer experimentar como vai processar o seu instrumento, um improvisador, sound design, se você trabalha com desenho de som. Esse ambiente aqui te dá uma enorme liberdade criativa para ficar explorando desenhos de som, para gerar efeitos sonoros, para você trabalhar com trilhas, com trilha de jogo. Também interessa programadores que trabalham com programação em C e querem conhecer um pouco mais e gerar aplicativos, artistas que trabalham com multimídia, com novas mídias, com novas linguagens, hobbyistas da música eletrônica e afins. Então, se você está se interessando um pouco pelas coisas que eu estou falando aqui, esse curso é para você sim, não tem nenhuma restrição, você não precisa se enquadrar em algum perfil específico e também não precisa ter pré-requisitos nenhum, porque é um curso que é uma introdução e que eu vou deixar tudo bem facinho e bem mastigado. Então, eu imagino que muitas pessoas, poxa, mas eu nunca mexi com isso, será que é para mim? E sim, é para você, porque se você já soubesse, eu não ia te dar aula, né? É um curso que tem um perfil introdutório. Mas mesmo quem já trabalha com isso vai conseguir se aprofundar mais. Então é isso, obrigado por acompanhar aqui até o fim. Dá um like aí no vídeo, se inscreve no canal, dá uma olhada na descrição do vídeo, que eu coloquei mais informações sobre o curso que está rolando agora. Também coloquei os links que eu falei aqui no decorrer do vídeo. E fica ligado que eu quero subir mais vídeos logo em breve. Então, clica aí no sininho para receber a notificação e valeu e até a próxima!